Fui gravar com o Thiago uma vez na Corretora Rico. Na verdade, nem era contigo, era só um dia de gravação que a gente esbarrou lá. E aí o Thiago tava com o Joel. Ele chegou e me apresentou. Perini, tá aqui um cara que lê mais do que você. E aquele era um ano onde eu tava num desafio louco de ler 60 livros, coisas assim. Eu falei, caramba, esse cara lê mais do que eu, esse cara lê muito. Né? Aí fui conversar com o Joel, né? Gostei bastante do Joel de cara. Eu lembro exatamente desse dia. Igual eu lembro do dia que eu conheci o Thiago também, que foi um pouco antes. E não tinha como saber, né? Que 3 anos depois, mais ou menos isso? 4 anos, né? 4 anos depois, a gente ia virar sócio. Mas foi bem bacana. Conheci o Jovem, que era um cara diferenciado. Com o Thiago foi a mesma coisa. E tu tava nesse mundo por quê? Por causa da minha esposa. Ela começou a usar a rede social falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em 6 meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno, né? Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom. E eu pensei, caramba, 100 mil pessoas. Do nada, sem ajuda, é incrível, cara. Exatamente. Sim. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Thiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso, e tinha o Serbase, que é muito antigo, aí vários livros, mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de 1.000 pessoas. Se eu tiver 1.000 pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando R$1.000, eu tenho 1 milhão. Pra mim tá ótimo, pô. 1 milhão resolve a minha vida plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de 1.000 pessoas me assistindo. E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Thiago foi um cara chamado para ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Thiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar no evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já estava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí, quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou 4 anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. A gente foi ficando amigo e estamos aqui, né? Mas o Perini tem uma coisa legal, a parte da história dele que não contou agora, que ele foi do exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do exército. É mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia Militar das Agulhas Negras. E, cara, tem umas histórias que eu descobri só depois. Cara oficial do exército. Eu era. Número 1. Número 1, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. É? Tanto que quando eu tava para ir embora do exército, até o meu avô, pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, não vou ser general, vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas 5 anos, foi em 2017, na verdade 4 anos, mudou demais. Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte. Lógico que Não, tinha é porque pessoas... Eu fiz isso. Eu recebi ordem de gente burra. Você também. foi exército Só que eu também? fui Foi Só não foi recrutado, Agulhas Negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo. Sim, você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o General Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo, então ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton, da Academia Militar, assim, da formação militar. Então lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles para aquilo, para a vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto, porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você tá rico. Então foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi para isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar Tinha e algum tal? background? O que antes? aconteceu? Eu comecei a que chamou tua investir atenção? quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos eu ganhei meu primeiro salário. E a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito problema com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Uhum. Então, eu vi aquilo acontecendo, né? Nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro para levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso. Então, eu fiz o concurso público para sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de R$400, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo estava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro daquela realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do tio Ted, o negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi R$100 naquele ano, em um fundo de investimento, e 2 meses depois eu tinha 140.
que em termos absolutos é pouca coisa, R$40, só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto, né? Graças aí a trabalho feito pelo Thiago, a Natália, outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também, foi uma mudança, era o fim do governo Dilma, o começo do Temer, a Bolsa começou a decolar, Bitcoin saiu de R$2.000 para 70 mil, aquilo mudou de patamar assim, as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, também consegui uma boa audiência com isso. Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014. Porra, começou De bem. graça na internet. De graça? De graça. Tinha nos sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios. Exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante Caralho, isso. cara. Porque eu escrevi um artigo mostrando 9 sites que davam Bitcoin de graça. Hoje a maioria não existe. Tem um outro que ainda existe. E você ganhava essa recompensa e na época o Bitcoin não valia nem R$500. Então eu tava juntando Bitcoins nessa época, eu mostrei para um amigo meu do quartel, né? Pro Diogo, né? Até hoje a gente conversa. Falei, Diogo, tô juntando Bitcoin dele. Aquela moeda de terrorista, né? Eu falei, é essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei quanto eu tinha uns $6. Ele falou, porra, tu tem $6 em Bitcoin? Aí começou a rir da minha cara, só que aquilo que era muito pouco foi crescendo, eu fui ganhando mais, o valor foi aumentando, e só com esses sites, sem gastar R$1, eu juntei 9 Bitcoins, né? Caralho! E, graças a isso, hoje eu tô bilionário. Mentira, essa parte não é. Mas eu não fui vendendo no topo, né? Eu fui vendendo aos poucos. Então, vendi a 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil, lá em 2017. Aí bateu 70, caiu, depois eu fui comprando de volta. Mas até hoje eu tenho essa convicção no Bitcoin. Um dos maiores prejuízos que eu tomei na minha vida, eu acho, mas sem sombra de dúvida, assim. E eu vou chamar de prejuízo, mas não é um dinheiro que eu perdi. Foi um prejuízo de um dinheiro que eu deixei de ganhar. Foi porque é o seguinte... Eu lembro que eu trabalhava como assessor de investimentos ainda, num escritório ali, na Rua dos Pinheiros, 610. E aí, cara, teve um cara que ele veio e falou, meu, tem um negócio novo aí. Tem um tal de Bitcoin. Eu falei, o que é isso? Aí ele começou a explicar, eu falei, meu, que negócio interessante. E ele é dono de uma corretora, né, de uma exchange de Bitcoin na época. Eu falei, pô, vem aqui no meu escritório e vem dar uma aula pra gente sobre isso. Ele Sabe veio... que ano que era isso aí? 2012. Nossa, 2012. Aí ele Não veio... nada. Aí ele veio e deu uma aula pra gente. A gente devia ser, sei lá, umas 5 pessoas no escritório, 6 pessoas, não sei. E a gente achou animal aquele negócio. E essa pessoa foi indicada por uma pessoa que trabalhava na XP lá atrás e que comprava Bitcoin. E essa pessoa ensinou, a gente se apaixonou pelo negócio. Caraca, que legal, descentralização, que coisa incrível. Vou comprar. E aí eu fui lá e comprei na época alguns Bitcoins. Comprei a R$200. Comprei a R$200 Bitcoin, cara. E aí, eu falei, não, que negócio legal, vai explodir. Aí passou 1 mês, 2 meses, assim. E aí o Bitcoin não mudava de preço, cara. Aí tinha subido um pouco, sei lá quanto, talvez 10%. E, cara, uma aplicação convencional, eu ganhar 10% é muito difícil, né? Então, pô, deixa eu colocar esse lucro no bolso, porque lucro bom é lucro no bolso. Aí eu fui lá, coloquei o lucro no bolso, tá R$200. E hoje, quanto tá o Bitcoin? $62 mil. 62 mil $360 mil reais. Aí. Cara, olha isso, cara. Que bizarro, né? Muito bizarro, né, cara? E tem só que tem uma coisa. Uma parte desses bitcoins, a gente tinha comprado, lembra, Kaique? A gente foi gravar um vídeo. Eu não sei onde tá minha senha, não sei porra nenhuma. Puta que pariu, cara. Então, cara, eu Tu não tem sei. quanto? Você sabe nesse negócio? Não eram muitos bitcoins, Mas tinha algum. mas em dinheiro deve uns ser. 100 bitcoins. Pelo menos. Não era Se fosse tanta 100, eu tava interrogando as pessoas agora. você sabe minha Pô, senha. vai tentando, Caraca, algum dia tu cara. acha. Não pode ficar tentando, né? Ou pode? Pode, você pode tentar o quanto quiser. Não é que nem e-mail, por exemplo. Você tenta 5 vezes, bloqueia, tem que esperar. Você pode tentar infinitamente. Mas se você perde a senha da sua carteira, você não tem a quem recorrer. Não tem simplesmente um gerente central de contas que fala, não, é só você confirmar teu Não RG. tem o esqueceu a senha? Não existe. Não existe isso. Então, o que acontece é, como nessa época valia muito pouco, muita gente comprou, ou seja, foi visionário nesse sentido, só que agora que vale muito, o cara não lembra a senha que ele tem para acessar Nossa, a imagina carteira. Que ódio que você deve sentir de dentro. Porra, disso. mas e aí, e agora? Esses bitcoins já foram minerados, já existem, o Então, caralho? lá, Estão perdidos. é tipo petróleo debaixo da terra, que pra você chegar lá, tu vai ter que ter um algoritmo de quebrar em criptografia tão sinistro que só não dá. Mas, mano, pensa assim, ó. Você não teve algum dinheiro que você perdeu no bolso, mano? Que,
caiu do Sim. bolso, que Mas não perdeu. Você milhões, fala, cara, não, então, beleza, mas você perdeu R$1. Você perdeu R$5. Às vezes você acha um dinheiro no chão, você fala, nossa, olha aqui e tal. Cara, pensa que todo dia, mano, tem dinheiro sendo perdido. E todo dia, pô, quantas vezes você não clica em esqueci minha senha em alguma coisa? Direto, não é? Então qual é a chance de o tempo ir passando e as pessoas não irem esquecendo a sua senha, e perdendo a sua senha, e morrendo, e acontecendo coisas bizarras com a pessoa, ela tem uma doença de repente, sabe, não lembra mais de nada. Cara, ou seja, a tendência é que com o passar do tempo, cara, cada dia que passa mais Bitcoin vai sendo perdido, então o negócio vai ficando mais escasso. Verdade. Cada Entendeu? vez mais. Porque tipo o dinheiro sendo perdido na rua, cara. Serão no máximo 21 milhões, só que desses 21 milhões estima-se que já deve ter uns 3 milhões perdidos. Agora deve diminuir o número de perdas pelo seguinte, uma coisa é você perder a senha de R$200 que você tem em Bitcoin. Outra coisa é você perder a senha de um negócio que hoje está valendo centenas de milhares de reais e pode vir a valer muito mais. Então hoje as pessoas têm muito mais cuidado com isso. Só que fatalmente isso vai acontecer. Embora todos nós aqui sejamos mortais, né? Um dia a gente vai morrer, quantos de nós se preparam para a Fale por morte? si mesmo, rapaz. O Joel não vai morrer, né? Fala por mim. Na verdade, tem um ponto interessante sobre isso. A gente contratou uns estatísticos para analisar quanto tempo o Joel vai viver. Os caras falaram que até agora o Joel pode ser imortal, porque em 11 mil dias ele não morreu um dia sequer, cara. Nunca aconteceu, entendeu? Nunca aconteceu. estatística. Pois é. Então não tem dados mostrando esse cara morre. Até agora não tem. Mas isso do Bitcoin, por exemplo, se eu morrer hoje e eu não deixar a maneira de acessar os recursos com ninguém, tá perdido o que eu tenho lá. Então tem que ter um cuidado, se for voar com o Thiago de jatinho, né, como já aconteceu. Já falei pra minha esposa, ó, você vai pegar tal coordenada geográfica, vai ter tal árvore, lá você vai desenterrar, tem um passaporte russo, uma arma e a senha dos Bitcoins. Os Aí bancos você pode podiam pegar fazer e um recomeçar a serviço, sua né? vida. Tipo, Vai acontecer, vai guarde acontecer. sua senha do Bitcoin com a gente, Vai tá acontecer. ligado?